sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, oh, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Maravilhoso é Jesus, da minha vida, amor.
Seu Pai, Deus. Aqui nós estamos, Pai querido, louvado mais uma vez, Pai eterno, Pai poderoso, eu te peço nessa noite, no nome do meu Filho amado, Jesus Cristo, abre os nossos corações, abre os nossos entendimentos nesta noite. Pai querido, Pai amado, eu te peço, Pai querido, que possa ir como daqueles irmãos que estão vindo a caminho, Pai, para passar, protege, guarda, livra de todo mal, joga por terra, bons impedimentos, Pai querido. Aquilo que impede o teu filho estar vindo para a tua casa, nesta noite, Pai querido, amado, repreende, no nome do teu filho amado, Jesus Cristo, todo impedimento cai por terra, em nome de Jesus, Pai querido, amado. E aqueles irmãos, ó Pai querido, amado, que não podem vir, ó Pai, por uma distração, Pai querido, amado, por algo que aconteceu, ó Pai, no meio da tua parentela, que tu possa ir contra. Dá mais uma oportunidade para ele estar na tua casa, te adorando, te exaltando o teu santo nome. Guarda o teu povo, guarda a tua igreja, Pai querido, amado. Essa é a minha oração que eu faço diante de ti, ó Pai, no nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. O louvor é pedido da igreja. 303 da harpa cristã, amém? Depois satisfeitos. 303 da harpa cristã. Eu preciso de Jesus. Como precisamos, né? Sem Ele, nós não somos nada. 303 da harpa cristã. Quando o sol brilha em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Quando escurecer, tudo perecer, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus.
conosco não tem dia difícil, mesmo que seja difícil, mas com Ele tudo se torna uma bênção, uma maravilha, porque Ele nos dá força, Ele que nos alegra, Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá sabedoria, amém? 400 harpa cristã, e depois deste louvor, eu já passo a palavra para o nosso pastor Gênesis, que vai trazer o culto de doutrina nesta noite, amém? 400 harpa cristãs. Em Jesus, vivendo cada dia. Em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, anuncia a minha. Em Jesus, desfruta a paz de Deus. Foi em 2002, vieram pedir para nós ajudarmos lá. E eu disse, irmãos, só me mantenho aqui enquanto estiver sendo útil, né? Porque não há maior privilégio para o servo é ele estar servindo e sendo útil, né? E ficamos lá 5 anos, em 2007, aí nós consagramos o pastor Ataíde e ele tem feito um grande trabalho lá no patrimônio do Senhor. Amados, doutrina, o que é doutrina? A palavra doutrina quer dizer ensinamento, doutrinar. Por isso que Jesus disse que os homens estavam doutrinando, né? Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são de homens, não é? Mandamentos de homens. A doutrina é ensinar um mandamento. Pode ser de Deus ou pode ser de homens. Para ser de Deus, tem que estar respaldado aqui neste livro sagrado. Aleluia! Eu gosto muito daquele verso lá de Atos, onde diz que os bereanos foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles ouviam os apóstolos, examinavam as escrituras para ver se o que eles estavam ensinando tinha fundamento na Bíblia, não é? Isso é muito importante, os irmãos estarem sempre atentos e serem bereanos também, não é? Sempre examinando, sempre buscando
Porque quando nós confirmamos aquilo que ouvimos, mas foi uma revelação que esse irmão teve. Se ele tem uma revelação, é para ele, não é? Agora, se ele tem a Bíblia, nós queremos ouvir. Está lá no livro de Pedro 4, versículo 11. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Então, tem base na Bíblia, é nela que nós firmamos a nossa fé. Eu quero cumprimentar você que está nos assistindo do seu lado, bem-vindo, Deus abençoe. Não é? Estamos hoje na igreja do Jardim Miriam. Vem aqui, pastor Luiz, pastoreada por esse nobre pastor Luiz Chihara. Quero dizer para vocês que esse companheiro e sua esposa, irmã Matilde, são quem nos tem carregado assim nas costas há 36 anos. Quando eu cheguei aqui, não vou falar que não tinha cabelo não, senão alguém vai dizer que tem pouco tempo que ele caiu. Ele não, ele continua cabeludo. É uma alegria, pastor, estar aqui com você nesta noite e quero estar. Queridos, para nós sermos objetivos, a missão da igreja é a mesma missão de Jesus. Se eu perguntasse assim, qual era a missão de Jesus? Ele revela lá no capítulo 19, no versículo 10 de Lucas. Ele diz assim, repita comigo: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então essa é a preocupação de Deus, trazer de volta para Ele a criatura. Porque quando nós lemos aqui no livro de Gênesis, quando tudo começou, era um paraíso. Imagine, não é? Adão e Eva, eu não vou dizer quantos filhos eles tinham antes do pecado, se teve ou não teve. Essa questão não foi explicitamente revelada na Bíblia. Nós não temos. Você pode dizer, já tinha muitos filhos e filhas e etc. Mas vai ficar sempre naquele, pode ser, não é? Eu aprendi quando fiz seminário, não falar com certeza o que a Bíblia não diz com clareza. Isso eu aprendi e passo sempre para as pessoas. Está na Bíblia, irmãos? Não, eu tive uma revelação. Deus te abençoe. Vai lá, faz, não é? Agora eu quero sim, fale pela palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então estava tudo limpo ali naquele lugar, tá? O Senhor Deusinha tinha comunhão com Adão e com Eva. Eu imagino como eles aguardavam o momento da presença do Senhor, não é? Porque eles estavam no paraíso, o lugar era maravilhoso. Deus preparou um lugar que nossa mente não é capaz de avaliar nem de calcular, não é? O poeta diz que ele fez o sol para dirigir os dias para o homem, a lua, as noites, as estrelas, o pássaro para cantar para eles, olha só, frutas para o paladar deles. Tudo isso ele fez. Depois ele trouxe Antônio, desfruta disso tudo aí. A única coisa que ele disse para eles é o seguinte: vocês estão vendo que aqui duas árvores. Essa árvore aqui é da vida, mostrou a árvore da vida. Nessa árvore está, vamos dizer, a sua eternidade. O homem nunca morreria enquanto comesse daquela árvore, não é? Mas depois ele mostrou: aqui está a árvore da ciência do bem e do mal. Não coma o fruto dela, porque se você comer, você vai morrer. E o homem olhava para aquela árvore e passava. Mas quando Deus lhe deu a mulher, né, que o primeiro nascimento do mundo não foi de uma mulher, foi de um homem. Eva veio de Adão, não é? De uma costela, não é? Então foi o único nascimento de homem, foi isso. O restante precisava o homem e a mulher, não é verdade? Mas muito bem, mas a mulher foi tentada, e o texto diz que ela olhava para aquela fruta e disse que ela era atraente, né? Ela atraía ela. Você sabe que as coisas erradas, o pecado, vamos dizer assim, né? Ele nos atrai, tem 4 estágios. Digam comigo: atração, sedução, concepção, consumação. Está lá em Tiago 1, 14 e 15. Mas quando cada um é tentado, quando é atraído e engordado, depois
concebe e depois pratica, não é? Então aconteceu com ela. Ela olhou, se sentiu atraída, e Satanás sempre vai vir quando alguma coisa está já. Ele trabalha dessa maneira. São os 4 estágios. Se vocês estudarem Tiago 1, 14, 15, vocês vão ver o passo a passo como é que está atração, sedução. Primeiro concebe. Foi com ela, foi com Acã, eu vi, cobicei e tomei. Foi com Davi. O que aconteceu com Davi? Viu, cobiçou e tomou e consumou e trouxe toda a tragédia para a família dele. Isso acontece com a gente, não é? Mas então, como nós dissemos, o trabalho da igreja é trazer a criatura de volta para o Criador. Foi o que Jesus veio fazer. Eu disse que está lá em Lucas 19, 10. O que está escrito lá? O Filho do Homem, diga comigo, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse é o trabalho dele. Depois ele deu essa missão para a igreja. Se nós olharmos o decálogo, que são os 10 mandamentos, aí você diz assim, pastor, mas são 10 mandamentos? Não. Eu vou dizer para vocês que ali era um resumo dos mandamentos, não é? Porque os judeus, eles tinham 613 princípios. Digam 613. 613. 248, digo. 248. Positivo. Faça. 365. 365. Negativo. Não faça. Aí vocês vão dizer, mas por que essa numeração? Os antigos entendiam que o nosso corpo humano era composto de 248 ossos, não é isso? Isso não é, mas eles pensavam assim, então eles usaram 248 princípios, fácil, não é? E como os dias, a não ser o ano bissexto, tem 365 dias, então aí, para cada manhã que você levantar, procurar tudo que o mandamento Deus diz, não faça isso, não faça. Então tem um mandamento que é para fazer, se você não fizer, você perde, e tem um mandamento que é para não fazer, se você fizer, você perde. Então, partindo desse princípio, o que os decálogos trazia e tinha para nós? Qual era a ideia dos mandamentos? Porque os mandamentos, quando nos foi dado, eu estou fazendo uma introdução, e não pensa que eu vou me perder, não. Apesar da idade, ainda a coisa ainda quando parar eu aviso, né? Mas então aqui no capítulo de Gênesis, no capítulo de Mateus, Gênesis eu já falei, né? No capítulo 1 de Mateus, nós temos aqui Mateus 1, quando é contada a genealogia, nós vamos ver aqui que o Senhor Jesus veio, segundo os melhores cronologistas, quando a Bíblia fala em tempo, em data, sempre tem aquela aproximação e às vezes dá uma diferença até de 200, 300, até 500 anos. Então você vai encontrar um estudioso falando uma data e o outro diferenciando bastante. Então não estranhe isso, porque nós não temos precisão nessas declarações. Mas se nós olharmos aqui o capítulo 1 de Mateus, verso 17, diz assim: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Né? De Davi até a deportação para a Babilônia, 14. E da deportação até Cristo, 14. Mais ou menos, olha só, entre 2.000 e 1.500 anos. Daí que eu disse que tem que se dar assim, mais ou menos, porque nós não tínhamos, vamos dizer assim, datas como hoje. Nós temos um calendário, naquela época não havia assim tanto critério em anotações, mas é mais ou menos isso. Porque embora se fale em milhões de anos, isso tudo vem da cabeça do homem, mas não há prova científica e verdadeira de que o mundo tenha todos esses anos. Não sei se vocês já assistiram aquele filme, Uma Questão de Fé.
que tem uma jovem que ela é acadêmica de biologia. Quem assistiu? Deixa eu ver, já assistiu. Se vocês assistiram, quem não assistiu, o pastor veio aqui para falar de filme, não vi não. Mas há muitas boas projeções que edificam, e essa edifica, sobretudo para os nossos jovens que estão para ir para a faculdade, não é? Porque quando você for para a faculdade, você vai enfrentar a chamada teoria da evolução, como se fosse isso verdade. Não é? Só que quando você começa a falar com o intelectual, ele te enche de informações científicas e te deixa meio assim, tonto, né? Então, qual é a tua base? A Escritura, mas a Bíblia não é, vamos dizer assim, um livro confiável, porque eles não creem em Deus e nem na Bíblia, não é? Mas, então, por causa disso, é que é bom que os nossos jovens sejam bem orientados, não é isso? E aquele negócio, e a mocinha foi para a faculdade, crente, levou a Bíblia dela, deixou guardada. O pai ainda fez uma coisa, botou uma nota de $100 dentro da Bíblia, para ver se ela ia ler a Bíblia. Quando chegou em casa, ela olhou a Bíblia e $100 estava lá. Ela não teve tempo de olhar a Bíblia. É isso. E também encantada com a história, né, do evolucionismo. Nós, claro, pela Bíblia Santa, cremos no criacionismo. Não é? Porque no criacionismo não aparece Deus, no evolucionismo Deus não existe. Não é? Então eu quero dizer por que eu estou falando isso. É porque ele veio um dos professores de biologia, que inclusive tinha sido dispensado da faculdade, porque ele, por ser cristão, mostrava que de verdade o criacionismo é que é verdadeiro, não o evolucionismo. Não é? E o pai do evolucionismo se chama Charles Darwin, que é uma teoria darwiniana. Não sei se vocês sabem, morreu abraçado numa Bíblia. Depois a comunidade científica disse que ele, quando preferiram guardar a primeira informação dele, e é o que eles aprendem nas faculdades, enfim. E é aquele caso, só que você tem que preparar. Uma vez ensinando sobre o criacionismo e tal, uma jovem, hoje já está uma moçona, né? Mas ela era bem novinha, foi para a escola, chegou lá, o professor foi dar uma aula sobre evolucionismo, ela levantou e falou: mas você está errada. Nós não viemos de macaco, nem nada. A professora falou: olha, você tem que falar com ela. Trata-se de uma grade curricular e a professora está ensinando a acreditar. Você ouve aquilo, né? Fica como uma fantasia na tua cabeça e fica como instrução bíblica. Isso nós temos que ensinar aos nossos filhos. Porque você sabe que nós estamos no mundo, o mundo jaz do maligno, e se vocês olharem, é muito sério isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, quando aquelas torres gêmeas foram derrubadas, né, o Billy Graham, que era um dos conselheiros da presidência, me parece que era George Bush, que era o presidente na época, não sei, ele estava até doente, foi a filha que fez essa intermediação, mas a pergunta deles era por que Deus permitiu, foi em 2011, eu lembro que nós estávamos fazendo o Parque Paulistano, eu entrei numa loja para comprar um produto, hoje todas as emissoras estão em cadeia, eu falei, que elas são concorrentes, mas estão em cadeia, mas estava mesmo, porque a notícia era uma notícia muito avassaladora, não é? Mas o que eu quero dizer é isso, é que eles queriam saber por que Deus permitiu um país cristão ter, não é? Aquelas duas torres, aquele acontecimento que foi calado de Deus, uma coisa tremenda, quantos mortos que aconteceu ali. E o Billy Graham pegou uma moeda, ou ela, não sei quem pegou, mostrou, vocês estão vendo, tem dois lados, vocês conhecem, não é? A misericórdia de Deus, agora vocês estão conhecendo a justiça, que em 1962 as Bíblias foram tiradas dos colégios, porque o país é um país laico, então não pode ter a Bíblia, né? E aí vocês então não podem dizer mais que são um país cristão, apesar de que lá, se você procurar o presidente da República, as maiores autoridades são todos presbiterianos, batistas, metodistas, eles são, não é? Mas infelizmente, queridos, é um ponto que nós vamos estar trabalhando bastante aqui, a necessidade de sermos cristãos e não apenas parecermos cristãos.
Repete comigo. Ser cristão, somente parecer cristão. Somente parecer cristão. Entendeu vocês? Então, não vou julgar ninguém, mas eu sei que lá não está fácil. E aqui também, não pensem vocês que nós estamos longe, não. Mas então, o que acontece? O que eu quero dizer exatamente é isso, que por o fato de nós estarmos, não é? Vocês sabem que vocês têm que orientar muito bem seus filhos em casa, suas crianças, não é que vamos, porque daqui a pouco você vai ter surpresas com respeito à ideologia de gênero e coisas assim, porque lutar, mas isso vai acabar sendo liberado. E vocês, como nós vamos viver? Nós vamos ter que estar buscando o Senhor, chamando nossos filhos, mostrando a eles a verdade de Deus. Aleluia. Não é? Porque o colégio está lá para ensinar, ler, escrever, conhecer histórias, saber viver, mas eles estão aproveitando um jeitinho, né, de entrar, não é? De fazer um serviço que Satanás veio fazer. O que ele veio fazer? Está lá em João 10:10. O ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Agora o que disse Jesus? Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Daí a necessidade de nós estarmos muito atentos à palavra. E eu comecei dizendo para vocês que Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. É a missão da igreja. Só que a igreja, para ter, vamos dizer assim, esse princípio vivo na mente dela, na vida dela, é preciso que ela esteja respaldada na palavra. Eu disse que o decálogo é o resumo das leis que falei sobre 613. Já expliquei isso. E vocês sabem que judeu nenhum guardava esses mandamentos. Nenhum deles. O único que guardou todos eles foi Jesus. Quando nós lemos aqui lá no livro de Atos, abre comigo, Atos 15. Eu estou fazendo uma introdução e já vou entrar na nossa doutrina direta. Eu disse Atos 15, o versículo 10 e 11, o que diz de Atos 15, 10 e 11, diz assim, eu vou ler. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo, que nem nós, nem nossos pais pudemos suportar? Agora, irmãos, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. E se você começar a ler o capítulo 15, você vai ver que aqui já há uma proposta dos judaizantes. O primeiro versículo diz assim: então, 15:1, então alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim aos irmãos: se vocês não circuncidarem conforme o uso de Moisés, não podeis salvar. Então ele queria trazer aqueles 613 princípios, colocar nas costas dos gentios, mas eles mesmos nunca tinham guardado. Por isso é que Tiago levanta e diz: nem nós, nem nossos pais podemos guardar. Daí a necessidade que nós temos muitos deles quando doutrinados, porque às vezes você está doutrinando e acha que assim vai ficar melhor e começa a colocar o seu achismo. Por isso que é muito bom. Eu estou nessa igreja há 36 anos e disse para os irmãos sempre: eu só vou passar para vocês porque eu tiver base na Bíblia. Tem sido assim. Glória a Deus por isso. Porque eu acho que aqui está toda a possibilidade de nós sermos e podermos ser vencedores. Agora, queridos, a lei tratava do exterior. Ela tratava das coisas exteriores. Eu vou ler para vocês. Atitude do coração. O coração é a fonte de nossos sentimentos, vontades, razão, santos e pecaminosos. É a sede tanto dos nossos pecados quanto de nossa santidade. Endurecer o coração é ir contra o temor do Senhor e confiar na insensatez do coração. Se nós lermos lá o que diz Jeremias,
enganoso é o coração e perverso. Enganoso e perverso. Quem me conhecerá? Tem pessoas que é dirigido pelo coração. Agora, quando a Bíblia fala do coração, nós temos que entender isso aqui. Ela não se refere a esse músculo que bombeia sangue para o corpo. Ela se refere exatamente quando o Senhor diz assim lá em Provérbios: filho meu, dá-me o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Tem mais, mas eu paro aqui. Quando a Bíblia fala em coração, ela quer dizer o que? O nosso intelecto, nossa mente, o nosso pensamento, a nossa vontade. Por isso que aqui diz, olha, pecaminosa, a sede dos nossos pecados, da nossa santidade. Então, quando Deus pega o coração por esse músculo, ele não está cardíaco, precisando de coração, nem está na fila de coração, não é nada disso. Quem está pedindo é aquilo que te comanda. Você vê aqui o teu cérebro. É uma coisa muito interessante, que eu sofro de uma dor de cabeça há quase 50 anos. Eu fui no neuro e o neuro pediu para fazer uma chapa no crânio, né? Ressonância magnética e tem outro nome, não guardo. E eu levei para ele pegou, olhou assim, uma opção do meu crânio, uma opção de vez, batida, uma opção de vez. Ele começou a olhar e descobriu onde estava o meu problema da dor de cabeça. Ele disse assim: se percebeu, olha aqui, está vendo essa parte aqui, do seu nariz, aqui desse lado esquerdo, ele tem uma inflamação. Aí eu fiquei olhando para ele e falei: mas eu respiro bem dos dois, respira. Tapa aqui o direito e suga agora e põe para fora. Aí que eu vi que eu tenho dificuldade mesmo, que eu não sabia, já imaginando isso. Aí me deu: você vai tratar, agora eu vou esperar para ver se está bom mesmo, né? Porque se tem mais, eu fui no outro mesmo e me deu um remédio, disse: agora você vai ficar curado, não vai ter mais dor de cabeça. Então, Jesus abençoe, né? Mas o que eu quero dizer é exatamente isso, aqui, esse crânio, a cabeça, não é? Aqui está a nossa mente, é um pensamento, faz parte do coração, o pensamento, e a vontade, que você vê, é o que disse ela: vi, cobicei. Porque você vê, cobiça e toma. Aí são os 4 estados. Quer ver? Leia o versículo, só para vocês ficarem com a Bíblia, que eu disse que ia dar o texto, né? É Tiago 1, 14 e 15. É aquilo que nós estamos chamando de atração, sedução, concepção, consumação. É assim que acontece. Vamos lá, o 14, vamos ler juntos? Tiago 1, 14, vamos lá. Mas cada um é alimentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a consciência concebido da luz do pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Você vê, começa a ser atraído. Quando Davi subiu na tarde lá, que ele olhou uma mulher, ele olhou. O que deve acontecer quando a coisa te atrair? Sai fora. Sai fora. Porque ninguém vai, não tem jeito. Uma mulher, você olha, o que você tem que fazer? Sai fora. Senão, e aí, porque domínio, eu vou lhe dizer, nesse domínio ninguém vence. Alguém disse: mas como é que pode um homem como Davi, um homem segundo o coração de Deus? Está lá em Atos 13, 22, achei Davi, homem segundo o meu coração, para toda a minha vontade. Então não tem esse melhor, nem Gênesis, nem ninguém. Nós temos aqui fazer o que disse o salmista: não porém coisa má diante dos meus olhos. Porque se você não morrer, amigo, depois que você começar a olhar e continuar, não tem jeito. E nós queremos tratar exatamente disso. Porque a lei, ela cuidava da parte exterior. Eu vou ler aqui os registros que eu fiz. Em Mateus 5, Jesus usou 6 leis do Antigo Testamento e as interpretou para o seu povo
a luz da nova vida que Ele veio para dar. Está lá em João 1,17. Repete comigo. A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Aí está. Glória a Deus por isso, né? Cristo operou uma mudança fundamental sem alterar os padrões de Deus. Ele lidou com as atitudes e intenções do coração e não simplesmente com a ação externa. A lei trazia cuidado das coisas externas, não pode isso, não pode aquilo. E os fariseus cuidavam bem dessas coisas. Não é? Por isso que Jesus disse: vocês estão igual o sepulcro caiado. Por fora, tem um adágio, por fora bela aurora, por dentro tem misericórdia. Era o caso deles. Eles cuidavam, estava tudo, se você olhava toda aquela roupa, fazia aquelas orações, não é? Os fariseus diziam que a justiça consistia em realizar certas ações, mas Jesus disse que ela se concentrava nas atitudes do coração. Vou repetir: os fariseus diziam que a justiça, quer dizer, porque a justiça é aquela orientação de Deus, consistia em realizar certas ações. Tinha 613 que eles não cumpriam, mas ensinavam. Por isso que Jesus disse: ouçam atentamente o que os fariseus falam, mas não copiem, porque eles atam fardos pesados com vocês, mas não tocam nem com o dedo, porque o Senhor não sabe. Uma coisa é vocês olhar o gênio, e outra coisa é Deus olhar. Deus não nos vê como nós nos vemos, porque Ele agora está olhando para dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, para ver: será que eu vim aqui para aprender, para mudar a minha vida? Ou será que eu vou aprender e achar que isso não é para mim? Porque muito deles dizia isso. Mas Jesus disse que ela se concentrava nas atitudes do coração. Quer dizer, a justiça de Deus não está só naquilo que eu vejo, ela quer ver o que está no meu coração. Porque, diga comigo, do coração procedem as saídas da vida. Aí, certo? Da mesma forma, os fariseus tinham uma lista de ações externas que consideravam transgressões, mas o Filho de Deus explicou que o pecado procedia das atitudes do coração. Então, era aquela coisa que eles faziam, e porque não tinha lá um texto ou um mandamento que focasse aquilo, eles achavam que eles podiam fazer, porque eles já cumpriam o que a lei determinava. Então Jesus vai entrar e começar a instruí-los, né? Desta forma, a ira é o assassinato cometido no coração, e a luxúria e o adultério do coração. Essa eles não tinham. Olhar para uma mulher e desejar ela não fazia mal, mas Jesus se apegou com ela. Daí a necessidade, eu já comecei agora a doutrinar, tá certo? Daí a necessidade de nós guardarmos com muito cuidado o nosso coração, não é? Porque o nosso coração, mas vamos repetir uma coisa: o que é o coração? O que você guarda no teu coração? O amor pela minha esposa, o amor você guarda, tá bom? Mas você tem que ver o que está mais ocupando o teu coração, certo? Vamos lá, eu falei sobre a ira, né? Ira. Há uma ira santa contra o pecado. Está lá em Romanos 1,18. Diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Mas Jesus falou sobre uma ira pecaminosa voltada contra as pessoas. A Bíblia chega a dizer: irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. E outro texto diz assim: dai lugar à ira. Aí você sabe, se não é para irar, como é que está? Dai lugar à ira. Esse dai lugar à ira, ele dá um entendimento, dai lugar à ira,
nas mãos de Deus, você tem que entregar, porque se você ler o contexto assim, porque o Senhor disse, minha é a vingança e eu retribuirei. Então não é você que pode ou deve se livrar. Você não pode deixar que no teu coração ainda se abrigue, porque às vezes uma pessoa te pede. Tem pessoas na igreja que tomam até decisão, não vou mais, não quero fazer porque A, B, C, D. Digamos assim, não estou satisfeito, tenho lutado, não tenho havido assim reciprocidade, não tem havido reconhecimento. Às vezes a gente está querendo reconhecimento, não é? Queridos, nem Jesus teve reconhecimento. Ele veio e deu a vida, aqueles discípulos viram as maravilhas, não é? E na hora que Jesus foi preso, ele foi embora. Na hora que Jesus estava lá na cruz dando a vida por eles, cadê eles? Ainda ele disse, eu procurei lá, Lázaro, não achei. Onde é que estão aqueles quantos e quantos que Jesus alimentou só de uma vez? Ele alimentou perto de 20 mil pessoas. Eles contaram 5 mil homens, não contaram mulheres nem crianças. Quer ver fazer uma comparação aqui? Quando a gente fala de entre presença de mulheres e crianças, fica de pé as irmãs aqui, só as irmãs, fica de pé. As irmãs e as crianças ficam de pé. Vamos ver. Conta aí quantos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Fica de pé os homens agora. Quantos homens tem aí? 2, 3, 4, 5. Tem quantos? 10. Tem 10 homens? Pode sentar. Por baixo aí tinha 30% mais de mulher. 3, 30% é. Mas agora nós estamos aqui dentro desse tempo. Lá, sabe como é que era quando o homem saía? E o homem, e a mulher, e os filhos, o mais o que ele tivesse, aquela multidão ali que estava com Jesus, segundo alguns estudiosos, tinha mais de 20 mil pessoas. Ele alimentou 20 mil pessoas. Quando ele estava crucificando, quantos daqueles 20 mil estavam lá? Ele só tinha os inimigos dele, que pediam a morte dele. E os chamados religiosos, querendo criticar-o, dizendo, desce da cruz, agora você não salvou os outros, salva você mesmo, desce da cruz e nós vamos acreditar em você. Agora eu pergunto a vocês, Jesus precisava descer da cruz ou ele ia aceitar esse desafio? E não tem desafio que a gente não tem que aceitar não. Ah, mas se você é crente, fala, meu amigo, eu sou crente e não preciso provar isso para ninguém, eu tenho que provar para meu Deus. Olha a minha vida, olha o meu testemunho, eu não vou fazer nada para provar isso para você, eu não tenho que provar para você. E às vezes eu vejo os irmãos errado, quando leio o capítulo 12 do livro de Hebreus, onde diz, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, aí começa, cuidado, não tem lá os seus vizinhos, a Bíblia diz, cuidado, falei, mas aquelas testemunhas não são os nossos vizinhos. Nós temos que dar um bom testemunho para os nossos vizinhos, sem sombra de dúvida, mas o texto não está falando. Primeiro, que a Bíblia, quando escrita, não era separada por capítulos e versículos. Isso é coisa nova, para facilitar nós encontrarmos. Ela era direta. Se você ler o capítulo 11, está lá. Não é? Vai lendo, depois o texto é até uma conclusão. E nós, quando eu dizia nós, ele estava falando daqueles homens que lá foram os chamados heróis da fé. E nós que estamos rodeados de um grande grupo de testemunhas, corremos com perseverança a carreira que nos está proposta, porque você tem o testemunho deles, nos dias deles, eles fizeram uma obra. Lá no verso 38 chega a dizer, dos quais o mundo não era digno, não é? Cerrados, diz a história que Manassés mandou cerrar o profeta Isaías vivo, pegou um outro assim, cerrou. Você já imaginou o que passaram os servos de Deus para pregar e viver a sua fé? Então, quando se fala em testemunhas, não é? É isso que quer dizer. Agora é a nossa vez, é a sua vez e a minha vez, não é?
de mostrar que somos. Então não vou fazer o que você me pede ou o que você está querendo que eu prove. Eu não tenho que provar, eu sou. Olha a minha vida. Agora a sua vida tem que provar que você é, amém? Amém. Que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Aleluia. Amém, queridos? Diz que a gente às vezes prega mais com o nosso testemunho do que com a própria palavra. Eu contei já isso muitas vezes, eu reuni aqui esses conjuntos de apartamentos que o governo dá. Diz que uma vez, em determinado lugar, o governo deu apartamentos para muitas pessoas, e tinha gente de todo lado, né? E pessoas de diferentes maneiras de viver, sociais, coisas assim. E acontece que um cidadão começou a prestar atenção numa família. E aquela família era diferente de todas as demais. As pessoas xingavam umas às outras, brigavam, pai, filha, mãe, aquela coisa de pessoas que não conhecem a Deus. E ele ficava olhando uma família, como os filhos falavam com os pais, como os pais falavam com os filhos, como ele todo domingo se arrumava e ia para algum lugar que essa pessoa que estava observando não sabia para onde era. Mas ele disse assim: eu quero saber por que todo fim de semana essa família se arruma tudo, vamos ver para onde vai. E ele, quando ele arrumou, o homem pegou, a família dele arrumou também, de longe foi observando. Ele pegou o ônibus, ele pegou, ele desceu o ônibus, ele desceu. Ele entrou numa igreja, ele entrou também. E ficou observando o homem. E o pastor foi pregando. Na hora que o pastor fez o apelo, ele levantou e falou: se levanta, vamos lá. Pastor, como vocês estão aceitando Jesus? Ele disse assim, aí o homem disse assim: ó, se este homem está aqui porque aceitou Jesus e vive como ele vive, eu também quero, porque eu quero que a minha família seja igual a dele. Aí começou a falar que ele via nele, lá com os filhos tratos. Então vocês vejam, nós estamos sendo observados, sim, pelas pessoas. Você não disse que é crente? Ô fulana, você não é crente? Vocês estão entendendo? O Senhor veio buscar e salvar o perdido, Ele quer trazer o Senhor para Ele. Mas aí nós temos que entender como trabalhar isso. Eu estou falando sobre a ira, não é? Há uma ira santa, mas Jesus falou sobre uma ira pecaminosa voltada contra as pessoas. A palavra que ele usou em Mateus 5:22, mas eu digo a vocês que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão raca, a palavra raca é uma palavra usada no Evangelho, termo injurioso equivalente a vil ou desprezível, está transtornando, falando do irmão, por isso que a palavra raca ela está sendo considerada, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, chamou o irmão de louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Então nós temos que tomar cuidado. Não saia da nossa boca nenhuma palavra que não seja para edificação. Então eu sei que não é fácil. De repente, quando você dá uma topada, o que você faz? Tem pessoas que dizem glória a Deus, mas tem pessoas que saem de pé. Esqueceu até que era crente. E nós temos que tomar cuidado. O que sai da minha boca? Como é que está? O que está saindo da minha boca? Como é que as pessoas estão vivendo? Porque não há crente. Eu sou crente, vai fazer gol, eu sou crente, mas eu sou homem. Meu irmão, você não deixa de ser homem por ser crente. Mas às vezes você deixa de ser crente quando toma atitude de homem, sobretudo do velho homem que precisa de ser crucificado. Amém? Então vamos lá. O que significa essa ira? Significa uma raiva enraizada, uma maldade fomentada no it, está lá dentro. Eu não posso dar para você. Não é? Me lembro o que ele fez comigo, não é? Ixi, misericórdia, hein? A primeira etapa era a ira infundada. Essa ira então rompeu em palavra. Uma pessoa de cabeça oca. Quer dizer, você está sendo considerado uma pessoa de cabeça oca. Entendeu? Essa palavra joga lenha na fogueira, de modo que a pessoa acaba amaldiçoando alguém. Você talvez esteja aqui, você que está me ouvindo do seu lado, que vai me ouvir amanhã, uma mensagem matutina,
mas nós temos que tomar cuidado. A Bíblia manda nós amarmos os nossos inimigos, fazer bem os que nos fazem mal, orar pelos que nos perseguem e nos caluniam. E a Bíblia chega a dizer para não amaldiçoeis. E quando você amaldiçoa alguém, isso acontece até nos lares. Você não vai dar nada na vida do seu filho, né? Você aí começa a dar ideias, vamos dizer assim, negativas para o filho. E a criança está ouvindo. O que você tem que sentar, está fazendo tudo errado, mas é teu filho. Você tem que ajudar. Amém? Mas eu tenho muita coisa na frente, deixa eu não parar aqui. Essa palavra joga lenha na fogueira. A lida pecaminosa deve ser enfrentada com honestidade e confessada a Deus como pecado. Você tem guardado no seu coração ira ou não? Isso é importante você saber, né? Temos de procurar nosso irmão e resolver o assunto com ele, atar o sentimento com ele, e devemos fazer isso rapidamente. Quanto mais esperamos, pior a escravidão se torna. Nós nos colocamos em uma prisão terrível quando recusamos a nos reconciliar com alguém. Porque alguém faz mal. Alguém chegou a dizer que a raiva, às vezes o camarada quer tomar veneno para que o outro morra. Como é que você vai tomar veneno para o outro morrer? Se você tomar veneno, você vai morrer. Mas a raiva ela se torna um veneno em você. Quando nós lemos aqui, quer ver? Vamos lá, Mateus 18, 15 a 20. Nesse Mateus 18, 15 a 20 está exatamente a doutrina do perdão, não é? Um dia nós vamos tratar desse assunto aqui com vocês. Eu disse Mateus 18, 15 a 20. Mateus 18, 15 a 20. Diz assim, ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. E se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não escutar, diz-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, queridos, primeiro nós devemos tentar resolver o assunto entre nós. E se nós não conseguirmos entre nós resolver, o que é que deve acontecer? O que deve acontecer é levar a igreja. Por que levar a igreja? Porque levando a igreja, o elemento vai ter que então saber que a coisa está a nível mais alto, né? Ele é membro da igreja. Como membro da igreja, ele deve, vamos dizer assim, obediência à igreja. Que a igreja não é para tratar com a gente. Vocês estão aqui no curso de doutrina, vocês estão sendo tratados, estão aprendendo. Mas por que vocês estão aprendendo? Porque o Senhor quer trazer vocês de volta para Deus. E para você voltar para Deus, vocês têm que estar dentro do padrão de Deus. Qual é o padrão de Deus? Sede santo, diga comigo. Sede santo, porque eu sou santo. Ainda diz mais. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Então você vê que nós estamos falando da ira, né? Já disseram que a pessoa que se recusa a perdoar seu irmão destrói a ponte sobre a qual ela mesma tem de andar. Vou repetir isso aqui, vamos repetir junto, vamos lá. Já disseram que a pessoa que se recusa a perdoar seu irmão
destrói a ponte sobre a qual ela mesma tem que andar. O perdão é tão sério, irmãos. Perdão, a coisa é tão séria que impede você de entrar no céu. Vocês estão vendo? Tem coisa que a gente tem que parar e meditar nela. Quer ver? Eu li até aqui, né? Vamos para frente um pouquinho. Vamos até o 20. Vamos ler aqui. Vocês estão comigo com a Bíblia aberta aí? Vamos no 23, vamos no 22. 21 melhor. Pedro, aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7 dá 490 vezes. Se você ver no livro de Lucas, era por dia. Agora, perdoar 490 vezes por dia. O que o Senhor quer dizer? Não deixar o teu coração ser contaminado por essa raiva, por essa diferença. E deixa eu continuar lendo, porque a mensagem aqui é forte. Viu? Continua lendo. O 23. Por isso o reino dos céus, agora Jesus sempre, como mestre para ensinar, para fixar o ensinamento, ele usava figura metafórica, ele usava, vamos dizer assim, parábolas, de modo que você aprendesse. Olha como é que ele pega um assunto para você entender melhor. Comigo é 23. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a certo rei que quis fazer conta com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Vamos transformar isso aí em denário, em dinheiro? Cada talento valia 6.000 dinheiro ordenado. 6.000 dinheiro. Agora vamos ver quem é bom de conta. 6.000 vezes 10.000 dá quanto? 60 milhões de dinheiro. Então quanto é que esse homem devia? 60 milhões de dinheiro. É muito dinheiro. Quem é que tem 60 milhões de reais aí na conta? Vou parar. Acho que nós não temos não. O homem devia 60 milhões de dinheiro. Eu vou continuar lendo. E não tendo ele com o que pagar, o seu Senhor mandou que ele, sua mulher, seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Quanto foi que ele perdoou, irmão? Quanto ele devia? 60 milhões de dinheiro. E o que o senhor dele fez? Perdoou 60 milhões. Meu Deus, que é? Ai, Jesus, o homem devia muito. O 28. Saindo, porém, aquele servo que foi perdoado, encontrou um dos seus conservos. A palavra conservo quer dizer um iguaria. É um iguareiro, o servo também. Que ele devia 100 dinheiro. Ele recebeu perdão de quanto? 60 milhões. Agora ele encontrou um que devia a ele 100 dinheiro. Tem diferença 60 milhões de dinheiro para 100 dinheiro? Tem muita diferença? Misericórdia, muito grande diferença. Muito bem, vamos lá. Ele encontrou um conservo que ele devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Foi o que ele fez com o Senhor dele, né?
E aí o Senhor dele, movido de íntima compaixão, perdoou ele tudo. Vai embora, você não me deve mais nada não. E ele agora encontra um companheiro de trabalho, um conservo, que ele dividia uns míseros 100 dinheiro. E ele não perdoou. Olha o que diz aqui. Ele, porém, não quis perdoar. Antes foi encerrado na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos, outros companheiros, o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Eles foram lá, não é? Todo mundo viu a bênção que ele recebeu e todo mundo viu a bênção que ele negou. Mas deixa eu continuar. Então, quando o senhor que o tinha perdoado ouviu o que ele fez com o conservo dele, então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Sério. Então, indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Lê vocês o 35. Assim vos fará também o Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um a seu irmão as suas ofensas. Aqui está a doutrina do perdão. Não adianta. Uma vez uma pessoa me perguntou assim: pastor Gênesis, aqui na igreja tem uma pessoa que eu não suporto nem olhar para essa pessoa. Será que eu poderia pedir a Deus para lá no céu Ele me dá um lugar bem distante dela? Eu falei: pode. E ele atende? Com certeza. Você está dando tanta certeza que o irmão não vai para o céu. Que isso, pastor? Eu sou crente, batizado do Espírito Santo, falo o livro, só não entra, pode falar livro, pode orar e curar, pode pintar e bordar aí no reino de Deus, todo mundo vai ver que você está todo bem. No céu não entra. Mas por que você diz? Lê aí, 18:35 do livro da Deus. É muito importante nós atentarmos para a palavra de Deus. Porque às vezes nós estamos fazendo tudo certo. Quem olha para a gente, quem olha para a gente diz assim: esse cara, olha só o traje dele, olha a vida dele, olha a família dele. Mas lá no coração dele você não sabe o que está escondido. Eu não sei, mas Deus sabe. Eu não vejo, mas Deus vê. Aleluia. Você pode enganar todo mundo, mas não engana Deus. Daí a necessidade de nós aparecermos no culto de doutrina e não deixarmos de frequentar a escola bíblica. Doutrina e escola bíblica. Vamos dizer juntos? Doutrina e escola bíblica. Que é onde nós podemos receber mais instruções da palavra. E aqui o pastor está tendo tempo para estar esmiuçando com vocês, não é? E tem muito material aqui para vocês. E eu vi toda uma terça-feira, assim, uma não, para continuar. Mas então vocês entenderam o que quer dizer o verso 35? Tem que perdoar. Vocês se lembram quando Jesus ensinou os discípulos a orar? Como é que foi que Jesus ensinou? Vamos falar a oração do Pai Nosso? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Para um pouquinho. Olha o que nós dissemos. Vamos dizer de novo. Venha a nós o teu reino. Por que dizer venha a nós o teu reino? Quando Jesus começou a pregar, está lá em Mateus 4,17, e ele começou a pregar e dizer: é chegado a vós o reino dos céus. É chegado a vós o
tem leis, um reino tem constituição, para que a gente possa viver nesse reino. Aqui no Brasil nós temos a nossa Constituição, não vou entrar em detalhe outros, só quero falar que existe, né? E o cidadão, ele precisa de conhecê-la e guardá-la. Você tem que pagar os seus impostos, você não pode, por exemplo, ali de trânsito, se você está por vermelho, você para, mas eu não quero parar, você escolheu tudo, depois vai pagar o seu prejuízo. Então, quando você diz, venha a nós o teu reino, você está dizendo que você quer andar nos padrões do reino de Deus. Por isso ele diz, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como nos céus. Agora, vamos fechar com isso. Perdoa as nossas dívidas completas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mas e se você está com ressentimento no coração, não perdoou e não quer perdoar, e já disse, não adianta, pastor. Eu sei que é difícil. Às vezes as pessoas fazem coisa com a gente, mas aí a gente tem que lembrar de Jesus. O que fizeram com ele? Eles estavam matando Jesus, e Jesus está dizendo, Pai, perdoa, eles não sabem o que eles fazem. Amor, e ainda ama. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nem eu estava aqui ministrando para vocês. Meu Deus. Porque as misericórdias do Senhor são as causas de nos sermos conseguidos. Porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Queridos, eu vou parar aqui, certo? Porque eu não quero fazer nada correndo. Se eu entrar no próximo assunto, se eu entrar no próximo, eu vou ter que parar no meio. E eu ensino isso, para você pegar um parágrafo e até o final. Eu tenho outro, mas vou deixar para outra terça-feira. Amém? Mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Vocês me acompanhem, que quando eu terminar, eu gravei e deixo vocês tirar cópia a todo mundo para esse trabalho que eu estou fazendo, e possivelmente eu acho que você está sempre fazendo ele registrado. Mas eu quero que vocês guardem esse ensinamento. Né? Qual é a diferença de ouvir para escutar? O que quer dizer ouvir? Aí você quer ouvir e escutar. Você tem aqui uma orelha. O som vem, a orelha capta, vai lá. Aí você está ouvindo, né? Estão vendo uma professora dando explicação sobre o que eu escutava e nem cantar. Aí se ouvir, todo mundo ouve. Agora, escutar é você prestar atenção e colocar em prática. Então, esse é o nosso desejo. Essa gente que está vindo aqui virá com toda a alegria. Ainda mais que tem um ativo muito bacana com esse casal aí. Vir aqui, mas quero ser um cooperador dele e de todos. Deus abençoe. Por hoje, a audiência, a gente Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, os anúncios da semana são que de segunda a sexta-feira nós temos oração a partir das 8 horas da manhã aqui na nossa igreja. Quinta-feira temos o culto às 19h30 e após o culto tem ensaio com a união feminina. As irmãs, não esqueçam do ensaio após o culto. Domingo temos a escola bíblica dominical às 17h30 e às 19 horas temos culto, lembrando aos irmãos que é primeiro domingo do mês, sendo assim é culto de Santa Ceia. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Vamos ver no próximo culto de doutrina se nós estamos melhorando este número. Praticamente metade da igreja, 23 pessoas. Vamos ver se a gente já melhora. Quem tem que melhorar somos nós. Encontramos, vamos embora.
próximo dia vai ter o culto de doutrina. E o culto de doutrina é bom para que nós aprendamos, aleluia, aquilo que é bom para nós. Amém? Nosso irmão Paulo vai estar orando. Vai estar na bênção. Só os irmãos só pode Senhor, amém? Amém. Peço à igreja que se põe-se de pé. Nós vamos estar orando, encerrando essa parte, né? Agradecendo a Deus por mais um dia. Senhor meu Deus, Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por este culto, Pai, por este ensino, meu Deus, por esta palestra, Pai, a qual foi ministrada, meu Deus, aqui nessa noite. Pai, muito obrigado, meu Deus, por cada palavra, Senhor Jesus, a qual saiu, Pai, da boca do teu servo, Pai, para estar ministrando, meu Deus, para as nossas vidas. Abençoa cada um, Senhor, meu Deus, que entrou por estas portas, Pai, para aprender, meu Deus, mais da tua palavra, para aprender, Senhor Jesus, um pouco mais, Senhor, meu Deus, dos ensinamentos, Pai, a qual o Senhor tem, meu Deus, para com as nossas vidas. Nos abençoa, derrama a tua graça, Pai, nos ajuda, Pai, a nossa família, Pai, abençoa aquele que não pôde vir, Pai, abençoa, Pai, aquele que está fraco, Pai, abençoa, meu Deus, aquele que necessita, Pai, de estar aqui, meu Deus, para aprender um pouco mais da tua palavra. Dá força, Pai, para aquele, Pai, que clama, dá força, Pai, para aquele, Pai, que não tem mais força, Pai. O Senhor Jesus é o Consolador, o Senhor Jesus é o ensino, o Senhor Jesus, Pai, é aquele, Pai, que ajuda, Pai, é aquele que está pronto para ouvir a tua palavra. Pai, que o Senhor Jesus possa estar conduzindo cada um, Pai, para o seu lar, aquele que for a pé, aquele que for de carro, aquele que for de ônibus, Pai, que as tuas mãos santas e poderosas, Pai, possam estar guardando do homem mau, da bala perdida, do homem perverso, nos dando uma noite abençoada debaixo da tua graça e o amanhecer, Pai, perante, Senhor meu Deus, a tua palavra, Pai, nos guiando, Pai, os nossos passos, Pai, segundo a tua palavra, pois nós pensa que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E agora, querida e amada igreja, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu recebo. O grande amor de Deus, eu recebo. A comunhão e as consolações do Espírito Santo, eu recebo. Seja com todos vós e com todo o povo de Deus da terra, e todos nós dizemos amém. Sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso